Boa noite a todos! Vamos entrar aí em mais um Clube do Livro. Vamos falar aqui do livro Foco, Daniel Goleman. Atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Foi um livrinho um pouquinho comprido aí, muito bacana. É um livro do autor do best-seller Inteligência Emocional, né? O escritor que por diversas semanas escrevia no jornal New York Times, psicólogo, jornalista, uma das maiores figuras nos Estados Unidos, referência na inteligência emocional, né? E ele vem aí trazer para a gente esse livro falando do foco. E eu fiz uma leitura, vou ser sincero que eu não consegui concluir a leitura, mas peguei bastante coisa. Ele aborda no início do livro uma situação bem comum, que é a referência do foco num segurança de shopping, né? Então ele coloca aqui a história são 19 capítulos, o total, né, de todo o livro, né? Aqui está os capítulos 19, né? E ele começa com a história de John aqui, que é um segurança do shopping, né? E está sempre observando as pessoas pelos comportamentos, pelas situações, ele já consegue identificar quem seriam os possíveis infratores, quem vai estar querendo ir no meio daquela multidão. Então ele mostra o foco nessa questão primordial, né? Uma análise simples, né? Mas posteriormente ele já coloca a relação do foco para outras questões mais profundas, né? Entre elas, ele coloca 3 situações, que seria o foco interno, que seria a autoobservação do pensamento, coisas relacionadas à nossa ação, à nossa observação. Teria o foco externo, que seria esse caso do segurança, e teria o foco nos outros, o que está ao nosso redor, né? Eu vou dar um pulo legal aqui, que eu consegui uma definição bem bacana aqui. Eu já vou pular para ela, que eu estou com as 2 telas, para mim poder olhar aqui e ficar legal com a gravação, né? Então nós temos, ele divide a nossa mente na explicação dele, né? Vou falar do jeito que eu entendi, em uma mente que é hiperfocada, que ela observa as coisas, ela racionaliza, e uma mente divagante, uma mente mais intuitiva, que seria a mesma na época dos nossos primórdios, na época das cavernas, que seria aquela mente da reação, né? E só passando uma pincelada, ele coloca algumas observações assim, que, por exemplo, um esportista, ele perdeu uma maratona porque ele resolveu analisar de alguma forma no foco principal. E na verdade, o correto seria ele ter treinado tanto que isso seja intuitivo. Então, o fato dele mudar o foco dele, não deixar que a intuição, o treinamento dele por diversos meses fizesse o desempenho dele, ele perdeu microsegundos mudando o tipo de foco, né? E aí ele fala da mente de baixo para cima e a mente de cima para baixo, e da importância delas, né? Aqui tem algumas observações, né? A mente de baixo para cima ela possui alta capacidade de processamento, agindo de forma involuntária, não percebemos o seu funcionamento, é rápida e usa pouca energia, geralmente assume o comando. Gerencia a forma de como percebemos o mundo, é intuitiva, processa informações por associação, é impulsiva, guia-se pela emoção, funciona em modo multitarefas e filtra nossa percepção para o que ela julga relevante. Essa mente de baixo para cima seria uma mente que a gente não tem muito controle dela, e com treinamento, virando uma rotina, a gente consegue agir por intuição e resolvendo coisas automáticas de forma muito mais rápida do que uma mente
racional, analítica, né? Que seria essa outra. O PIDAL, né? A mente upidal aqui seria a mente onde reside a nossa consciência. Aí seria a mente que a gente processa, que a gente analisa, né? Nela depende da nossa capacidade de reflexão, autoconhecimento, decisão e planejamento. Seria essa que dá a direção mesmo, né? Ela é mais lenta e consome esforço e energia para ser utilizada, já que não é capaz de trabalhar por muito tempo sem pausas, né? Aprende novos modelos, planos e parcialmente toma conta das nossas respostas mentais automáticas, né? Processa apenas uma informação de cada vez. Então a gente vê que, embora ela é a mente que dá a direção, a gente precisa da mente mais irracional para que ela funcione mais rápida, né? Ela é mais intuitiva, né? Aí ele fala do valor do hábito. Aqui é um resumo bem detalhado, né? E aí eu contei, né, essa questão da distribuição, das velocidades, né? Que quando você transforma algumas situações em hábito, o foco ele se torna automatizado. E isso te dá velocidade para que as coisas sejam feitas, para que você não fique devagando. E sua mente pode viajar, né? Vamos para cá, que eu estou com 2 telas. Aí a sua mente pode ficar viajando se você tipo não consegue ter o controle do foco do que você tem que fazer. Então, normalmente, por exemplo, se você estiver carimbando carta, tudo bem, não tem problema a sua mente ficar devagando. Você vai ter criatividade, você vai ter pensamentos. Mas se você estiver dirigindo, por exemplo, você pode atropelar alguém, você pode... Porque você está tão no automático, você não vê um farol acendendo, né? Tem esses exemplos aqui. E aí as duas situações são importantes. E aí ele traz várias situações, né? Liberando para criar, né? Então ele coloca aqui que na questão da criação a gente tem que trabalhar com esses dois lados da mente. Ela tanto tem que estar concentrada efetivamente para direcionar uma criação, um pensamento, mas às vezes ela precisa estar desligada dessa rotina, dessa pressão, que é essa mente mais consciente, e ela acaba trazendo mais informações. Um exemplo que ele dá aqui é como a gente sobe numa montanha, por exemplo. Você sobe, você esquece tudo que está embaixo da montanha, porque você tem que estar com foco lá, naquele momento presente, tudo. Mas na hora que você estiver descendo a montanha, você já vai lembrar dos problemas, das contas, né? E esse tipo de exercício é muito bom para tá criando, né? Então tem a orientação, quando olhamos para fora e buscamos todos os tipos de informação que possam nos ajudar. Atenção seletiva, como focamos especialmente no desafio que queremos resolver. Entendimento, quando associamos as informações livremente para deixar que a solução apareça. Seria essa questão do entendimento. Vamos lá. Encontrando o equilíbrio, né? Encontrando o equilíbrio, aí ele traz um resumo, né, que esse tipo de exercício, por exemplo, tem pessoas que têm um trabalho que é muito intenso e às vezes ela tem que resolver, por exemplo, casos do tribunal e ela leva isso para casa e não consegue esvaziar a mente. Aí ele dá um exemplo que um caso desse mesmo, né? Aí a pessoa foi fazer um exercício de mindset, de reprogramação mental, e aí ela foi atrás de uma pessoa para ajudar ela, né, um especialista na área, aí deu uma uva passa para ela se concentrar no momento que ela está chupando a uva, a sensação, o sabor, e isso levou, né, à reflexão de viver o momento, de trazer um certo relaxamento. Então o cérebro também pode ser direcionado para estar vivendo o momento presente, para não estar fugindo, para não devagar, né, as percepções. Aí vem a energia que vem de dentro. É alcançar os objetivos, né, para ter sucesso, né?
seja ele na questão profissional ou na pessoal, né, requer atenção da noite para o dia. Requer atenção, não acontece da noite para o dia. A gente, para dar um foco, você precisa falar, é isso que eu preciso cumprir. E aí você vai nessa direção. Se você ficar mudando toda hora, aí a gente vai devagar, não é do dia para a noite. Eu li aqui meio errado, agora eu entendi. É um trabalho árduo, determinado, precisa de estar fazendo sempre. Tá cada dia evoluindo e tá trabalhando cada vez mais para funilar essa questão. O que nos atrapalha muito na questão do foco? A resistência emocional. Aí está aqui, ó. Cada um tem uma situação que às vezes dá um gatilho, dá uma situação de ou depressão, ou pensar no passado ou no futuro, e você fugir muito do momento presente, né? Eu vi um cálculo legal, vou trazer para cá, que é assim, a gente tem que usar 10% do passado na nossa mente, 70% no presente e 20% no futuro. Normalmente a gente usa 40% no passado, 40% no futuro e 20% no presente. Então a gente precisa ter um equilíbrio nessa situação, e ele fala dessa parte, até linkou de eu trazer essa informação de fora, né? Aí tem a questão da resiliência, né, emocional. Desenvolver-se como pessoa é fundamental para que tornamos emocionalmente resilientes. É possível fazer isso de duas maneiras. A primeira é o autoconhecimento, que significa entender nossas forças, fraquezas e gostos para desenvolvermos emocionalmente, né? A segunda maneira é lançar mão da metacognição, ao entender os processos que nos levam a assimilar coisas novas, aqueles que empacam a nossa vida, somos capazes de barrar os hábitos mentais desfavoráveis. Então, você pode também ver onde aquela hora que você trava e tentar desviar daquela situação, né? Empatia e foco. Que seria, aí eu não preciso ler que eu lembro disso aí. A empatia e foco seria aquela questão de se pôr no lugar do outro, de você falar, nossa, mas por que a pessoa está pensando nisso, né? Tem a ver até com outras leituras que nós fizemos aqui, né? Pensar não apenas no agora. Vou trazer para cá. Deixa eu ver. Pensar no todo e não apenas no agora. Então, o que seria? O hábito de a gente entender que, por exemplo, tem coisas que estão além da nossa percepção do agora. Ele fala, por exemplo, você quer largar uma avenida para caber 3 faixas de carro lá para cada lado. Só que aí ela vai se afunilar lá na frente porque não vai ter vazão e vai dar um problema sério por isso. Então, pensar no todo seria ter um planejamento maior, entender o que vai acontecer além do que você está resolvendo aqui na tua ideia, no seu pensamento, né? Foco, direcionamento é igual a sucesso. Tá aqui. Tá acabando. Então ele coloca que para a gente conseguir evoluir, melhorar, a fórmula do sucesso seria a gente dar um direcionamento, entender essa questão mais geral das situações, né? E poder liderar com essas equações de equilíbrio emocional, de dar a direção correta. Outras características para ser bem sucedido. Entende o sistema onde atua e tem uma ótima sinergia entre a realidade emocional dele mesmo e das pessoas que buscam inspirar. Sabe ouvir e prestar atenção no que importa para os demais e para o grupo. Exemplo, pois eles têm consciência de que seus liderados olham para onde sua atenção está. Sabe como alterar entre tornar-se mais eficiente dentro do foco, a habilidade de aprender e evoluir melhorando a capacidade atual. E explorar fora do foco, a habilidade de buscar novas possibilidades. É capaz de comunicar o impacto e o significado do foco da empresa.
Aí ele está falando da questão empresarial, né? Foca em identificar e desenvolver pessoal e outros... desenvolver o seu pessoal e outros desenvolvimentos das pessoas, né? Vamos dar uma... Então, o que a gente traz nisso aí? É interessante ler o livro todo, é um livro muito técnico, né? Eu vou fazer uma observação, ele traz referência de outras pesquisas. Então, é um livro de psicologia que ele foi muito aprofundado. Então, ele traz vários testes clínicos, né? Ele dá referência de onde veio, quem fez. Mas é um livro que vale a pena. Eu não sabia que ia ser tão técnico assim, mas bacana. Vamos para o próximo livro. Vamos lá, Nação Dopamina, né? Por que... Cadê? Opa, aqui. Nação Dopamina. Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes? E o que podemos fazer para mudar? Doutora Ana Lembeck. Depois eu aprendo a falar, você viu que eu estava falando Daniel Goleman. É Daniel Goleman que eles falam. Beleza. Vamos entender a nação dopamina. Isso aí está muito ligado à questão de que a gente está vivendo um momento de virar tela, a gente está num prazer instantâneo e ele dura pouco, depois a gente acaba não ficando tão legal. Espero ter contribuído, né? Dei umas travadinhas aqui. Foi um livro bastante intenso, exigiu muito assim do entendimento, né? Espero ter passado um pouco. Eu acredito que tem gente com muito mais capacidade de estar passando essa questão do livro, mas a gente está aqui para colaborar. Academia do Livro, Clube do Livro, Academia da Prosperidade, Clube do Livro. É isso aí. Muito obrigado. Paz bem, pessoal.